Salve, salve galera, estamos chegando aqui extraordinariamente na Motorsport TV Brasil no YouTube para trazer uma oficialização que já era esperada há meses. Sérgio Pérez finalmente está fora da Red Bull. A informação veio em caráter oficial hoje e aqui eu, Carlos Costa, estou na companhia de Guilherme Longo nos estúdios da Motorsport Network em São Paulo para repercutir essa notícia importante. A intertemporada da Fórmula 1 talvez dê a impressão de um pouco mais de paz, o noticiário um pouco mais calmo, mas não é o caso dessa vez. Gui, seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve galera, um abraço para todo mundo. Finalmente chegou a notícia que todo mundo estava aguardando, né? Sérgio Pérez não seguirá como piloto da Red Bull, ao contrário do que dizia o contrato que ele assinou no começo do ano, que garantiria ele pelo menos em 2025, era um acordo de 1+1, mas agora é oficial, Pérez sai da Red Bull. É uma notícia que todo mundo já esperava, né? A performance do Pérez esse ano foi muito fraca, foi muito abaixo do esperado. Tudo bem, a performance do carro da Red Bull não é a mesma do ano passado, mas vamos lembrar, ano passado, com o carro mais dominante da história da Fórmula 1, o Pérez quase perdeu o vice-campeonato para o Hamilton. Esse ano, ele terminou em 8º na classificação. Então, não tinham justificativas para a manutenção do Pérez. Muita gente fala assim, mas e o dinheiro que o Carlos Slim traz? Mas aí você tem que começar a pesar o custo-benefício. O quanto que dá para você segurar o Pérez por causa do dinheiro do Carlos Slim, em contrapartida de você começar a perder outros patrocinadores que não vão querer ficar com uma equipe que está cada vez caindo mais de performance. Por mais que você tenha o atual tetracampeão mundial, chega um ponto que essas equipes vão querer ir para outras oportunidades, vão querer para quem está andando lá na frente, para Ferrari, para McLaren, e não vão querer ficar na Red Bull. E a narrativa fica muito ruim, né? Especialmente se você compara um piloto com o outro. Tipo, fica na cara pra todo mundo que tá lá só por causa do dinheiro do patrocinador pessoal do cara, né? Isso não pega bem pra Red Bull, né, Gui? E é complicado assim, a gente elogiou muito o Pérez quando ele foi contratado pela Red Bull no final de 2020, foi inclusive depois do fim da temporada, e a gente realmente falou muito bem disso. Mas é visível que o Pérez não se adaptou ao carro da Red Bull. É um carro que não funciona pra ele. O que o Pérez realmente fez nesses 24 anos que ele correu ao lado do Verstappen? Ele ajudou o Verstappen na conquista do título de 2021, ok, uma grande defesa ali em cima do Hamilton, segurou ele em Abu Dhabi para permitir que o Verstappen conquistasse o título. Depois, 22, 23 e 24, ele não fez muita coisa. Ele sinalizou bons começos de temporada em 23 e 24, mas depois, ladeira abaixo. E 2024, pior ainda que 2023, né? Porque 2023, pelo menos, ele tinha o carro bom, então ele fazia pódios. Esse ano ele não fez nem isso direito. Quantas corridas o Pérez eliminado no Q1, eliminado no Q2, o Verstappen brigando pela pole. Então, não havia em nenhum lado uma justificativa para a permanência do Pérez, ainda mais conhecendo a Red Bull. O Helmut Marko, que demite pilotos depois de 5 corridas, de 10 corridas, ainda fez muito, manteve o Pérez por 4 anos. O que escancara também a questão financeira por trás da manutenção por tanto tempo. Agora, interessante, né? Esse saldo do que foi a passagem do Sérgio Pérez, você já passou tangencialmente por isso, mas além do desempenho de pista, aí considerando 21, 22, 23, 24, alguns arranca-rabos internos ali. Teve aquela história de Mônaco, né, que ele supostamente teria batido ali pro Verstappen não conseguir melhorar o tempo, no quali, e assim ele largar melhor e tentar uma briga por título, algo que obviamente saiu pela culatra totalmente, né? Inclusive o Verstappen não ajuda ele no GP do Brasil daquele ano na briga pelo vice contra o Leclerc. Teve momentos assim esquisitos nessa relação, né, Gui? O Pérez inclusive brinca, né? Ele adotou essa brincadeira que a galera colocou nas redes sociais do ministro da Defesa, mas ele não estava defendendo nem o Verstappen nem a si próprio, muitas vezes. Essa história do ano passado foi o grande lampejo, né, que o Pérez teve no começo do ano, mas a gente fosse, agora ele vai incomodar o Verstappen, o rei da rua, mas era muito por causa do calendário, né, Azerbaijão, Mônaco, tava tudo meio ali colado, então isso permitiu um pouco isso. Mas a realidade, eu tô olhando aqui a performance do Pérez esse ano. O último pódio dele foi o GP da China, um 3º lugar na corrida. Depois disso, e a China foi a 5ª corrida do ano, de 24. Nas outras 19, o melhor resultado dele foi um 4º lugar, depois um 6º lugar, e aí a gente olha para 7º, 8º, 9º, 10º. Não tem como, assim, o saldo do Pérez é muito negativo dentro da pista e fora. Não só essa questão da treta de Mônaco, mas a gente tem que colocar também o papel do pai dele, né? Como o senhor Antônio Garibay teve um papel negativo nessa história. Porque o Pérez é um cara que fala muito.
e o pai dele fala mais ainda. Então, em meio a todas essas crises, o Pérez precisava simplesmente colocar a cabeça no lugar. Entender que ele não ia ter condição de brigar pelo título, mas que ele poderia entregar performances para ser um segundo piloto sólido. Mas aí você tem o Pérez falando, não, ano que vem eu vou ser campeão. O pai dele, não, ano que vem Checo vai estar lutando pelo título. Isso não ajuda também. Isso cria ainda mais pressão e uma pressão desnecessária, porque são os próprios envolvidos ali que estão jogando esse peso nas próprias costas. De fato, o nosso glorioso Antônio Garibaldi não ajudou, né? Além de umas outras declarações aí que não vale nem citar. Mas essa análise, esse levantamento que você fez comparativo do Pérez no início da temporada 2024 e o Pérez do meio para o final, escancara muito por que a Red Bull não pode continuar com ele, né? Porque quando o carro estava dominante, beleza, ele conseguia ficar bem colocado, até pelo gap entre o RB20 no começo do ano e o restante do pelotão. Quando a McLaren e a Ferrari começam a se acertar, aí o negócio se inverte. A gente via o Verstappen conseguindo muitas vezes tirar o coelho da cartola e o Pérez, como você bem disse, já ficando no Q1, Q2. E pro futuro, não dá para ficar nesse patamar, né? O Verstappen precisa de um companheiro mais competitivo. Não é à toa que a Red Bull fica em terceiro no Campeonato de Construtores. Então, eu tô até pegando aqui os números mais do começo do ano, porque, como eu falei, né, o último pódio foi na China, mas depois Miami ele faz um quarto lugar. E eu acho que as pistas já estavam ali de que a Red Bull não seria tão dominante esse ano. Por mais do que o Verstappen tenha enfileirado várias vitórias, inclusive dobradinhas com o Pérez em segundo, a situação nunca foi tão tranquila no campeonato assim. Miami foi a sexta etapa, a Red Bull tinha 239 pontos, a Ferrari tinha 187. A gente está falando de 54 pontos, que no Mundial de Construtores não é muita coisa. Não. E aí a gente começa a ver, a partir de Miami mesmo, o declínio da situação. Não à toa, olha só a situação que termina o Mundial de Construtores. Que é Miami, onde a McLaren introduz o primeiro grande pacote de atualizações. Exato. A gente tem a McLaren terminando com 666 pontos, vendeu a alma para ser campeã, basicamente. A Ferrari, 652. A Red Bull fica longe, 589. Então, não dá. E ainda mais pensando para 2025, em que a realidade é a Red Bull começando atrás e não na frente, a Red Bull precisa de um segundo piloto que vai entregar resultados, ou pelo menos vai tentar entregar mais resultados. Porque pode ser que ano que vem seja a mesma situação, só mudando o dono do segundo carro. Mas a Red Bull tem que tentar, não dá para ficar dando murro em ponta de faca, chutando que o Pérez uma hora vai, porque temos que dar tempo pro Pérez. O Pérez já teve 4 anos, o tempo dele passou. E a Red Bull, acho que é importante dizer isso, né? Antes de projetar 25 e além, ela deu alguns tiros no pé na gestão comunicacional do Pérez. Porque, primeiro, o Marco sempre questionando publicamente o Checo. O Horner, via de regra, tem uma postura um pouco mais ponderada nesse sentido. E o Checo quase foi demitido no meio do ano. Aí é que tá, só que eles dão um contrato pro cara, renovam na expectativa de fazê-lo se ressituar ali, sei lá, focar novamente, e o negócio sai totalmente pela culatra, na perspectiva em que ele não só não melhora, como piora, junto com o declínio do carro, né? Mas o Verstappen sempre lá maximizando o potencial. E, no caso, com o contrato de 2 anos, seja um mais um ou não, o Marco falando, vamos ver o que a gente vai fazer. Tipo, a Red Bull acabou trabalhando contra a própria palavra nessa situação toda aqui. O gerenciamento da Red Bull, nesse caso, foi muito caótico, mas, na verdade, todo o gerenciamento da Red Bull esse ano foi caótico, né? Eles renovam com o Pérez no meio da maior crise que a equipe enfrenta em anos, que é todo o caso Horner. E toda a guerra de poder que isso escancara, né? O lado Horner e os austríacos, Marco e os tailandeses. Então, desculpa, o inverso, né? O Horner estava com os tailandeses, o Marco com os austríacos. Então foi muito mal gerenciada a história. Dizem, né, que era porque dá o contrato pro Pérez, assim ele corre o ano tranquilo, consegue entregar os resultados. Mas se percebe muito cedo que não vai rolar isso. E aí realmente começam a jogar pressão. Tanto que a gente vai para a pausa de verão, depois do GP da Bélgica. E tem aquela história, né? O GP da Bélgica no domingo. Na segunda-feira teve uma reunião na Red Bull que se falava muito que ia ser a demissão do Pérez. E aí chega na terça-feira, se eu não me engano, o anúncio, Pérez segue até o fim do ano. Mas segue até o fim do ano com asterisco. Vamos ver. E aí a gente olha mais recentemente, a partir do GP dos Estados Unidos. Não, porque vamos ter que discutir. Não, porque ainda não definimos nossos planos para 2025. Não, porque vai ter a reunião em Abu Dhabi para definir nossas duplas. Então, realmente, assim, o gerenciamento da Red Bull esse ano foi
horroroso. Sérgio Pérez, portanto, oficialmente fora da Red Bull, todos os seus desdobramentos e, claro, a repercussão que a gente acompanha e traz aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube, no motorsport.com também, nosso site, claro, redes sociais, acompanhe todas, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Threads, Blue Sky, é só pesquisar motorsport.com Brasil, temos o nosso canal no WhatsApp, o link para você fazer parte do canal no Zap está aqui na descrição deste vídeo, então faça aí todo esse procedimento, além de baixar o nosso aplicativo disponível tanto para Android quanto para iOS e óbvio, né, Guilherme, estamos aqui no YouTube, sentar o dedo no like, muito importante, se inscrever no canal e ativar as notificações, até porque temos uma série de conteúdos especiais por vir, a exemplo do podcast dessa semana com o Reginaldo Leme, podcast especialíssimo, aliás, Regi, contando história que, olha, quem gosta de Fórmula 1 vai certamente apreciar. Então, é isso, meus caros, vamos ficando por aqui, você que está com a gente, valeu demais, valeu Gui, Jeff na parte técnica e toda a galera. Abraço, até mais e bom fim de ano.